Regina Souza tem levantado e encorajado mulheres no Brasil e no mundo para descobrir seu propósito e se posicionarem como filhas de Deus. É natural de Marabá, no Pará, casada com o pastor Ivens Felipe e mãe do Emanuel e do Lucas. Escritora e pastora na Igreja Batista da Lagoinha, formada no Seminário Teológico Carisma e Escola de Intercessão. Também idealizadora do Ministério RS Mergulhar e Projeto TPM, Tempo Precioso de Mulheres. Com vocês, pastora Regina Souza. Glória a Deus, vamos iniciar depois do louvor a segunda ministração. Deus ainda tem muita coisa para fazer aqui, amém? Glória a Deus. Vocês estão fortalecidas no Senhor, amém? Glória a Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é real, Ele é fiel, amém? Você pode ficar de pé de novo no seu lugar. Fique de pé de novo no seu lugar. E eu queria que nesse momento você fechasse bem os seus olhos. E você está diante do seu Deus. Quando acabou o vinho, veio o melhor vinho. De repente você ainda está como uma taça seca. Você precisa abrir o seu coração. E eu queria que em poucas palavras agora você falasse algo para o Senhor. O que Deus pode fazer essa noite na sua vida? O que Deus pode fazer essa noite na sua vida? Porque Ele bate na porta, mas você precisa abrir a porta do seu coração para Ele entrar. O que Ele pode fazer essa noite na sua vida? Você vai falar para Ele agora. O que Ele pode fazer? O que Ele pode fazer? Você vai dar liberdade. Você vai falar com o seu próprio Deus agora. O seu Deus, o que Ele pode fazer? Você vai dar liberdade, Senhor. O Senhor pode nos tratar. O Senhor pode nos curar. O Senhor pode falar aquilo que nós precisamos ser transformadas. O Senhor tem liberdade agora nesse lugar. Comece a dar liberdade para o Senhor aí. Comece a dar liberdade para o Senhor. Você vai falar para o Senhor o que Ele pode fazer em você essa noite e através de você. É o que você vai falar para o Senhor agora. Que liberdade você vai dar para o Senhor essa noite? Que liberdade você vai dar essa noite para o Senhor? Comece a falar com Ele. É você e Deus agora. É você e Deus, é a sua vida. É a sua vida agora. É a sua vida. Fala para o Senhor. Deus, coloca aquela mão poderosa, Senhor, que o Senhor me mostrou, indo no mais profundo de cada mulher e arrancando de uma vez por todas as raízes que forem necessárias. Senhor, coloca aquela mão dentro lá do vaso, tirando toda a impureza, toda a sujeira, moldando esse vaso agora, para que ele se torne cada dia mais um vaso precioso. Porque aqui tem muitas mulheres preciosas que não se enxergam nessa preciosidade. Tem muitos chamados enferrujados aqui. Então coloca a tua mão poderosa lá naquele interior, Senhor. Vai tirando o que é sujeira, vai tirando o que é empecilho essa noite. Arranca as raízes que essas mulheres muitas vezes sabem que existem, mas elas não conseguem removê-las. Mas pelo poder do teu Espírito essa noite, pelo poder do teu Espírito, essa noite nós queremos a terra limpa, a terra do nosso coração, a terra da nossa casa, a terra onde nós pisamos a planta dos nossos pés, a terra, Senhor, a terra que o Senhor nos deu por herança, Senhor, a terra que o Senhor nos deu por herança. Tenha liberdade agora, tenha liberdade agora para colocar a tua mão. Tenha liberdade agora, começa a dar liberdade para o Senhor. Começa a dar liberdade para o Senhor. Se existe alguma enfermidade, vai falando, Senhor, o Senhor pode me tocar essa noite. Basta um toque teu. Basta um toque teu, Senhor. Basta um toque teu, Senhor. O Senhor pode me tocar essa noite. O Senhor pode me tocar essa noite. Começa, Senhor, a descer nesse lugar da tua Shekinah essa noite.
Começa, Senhor, no nome de Jesus, a virar de uma vez por todas todos os cativeiros que forem necessários. Toda mão, Senhor, que tranca as vozes das mulheres para que elas não falem, para que elas não coloquem para fora, Senhor, seja removido essa noite. Remove altares essa noite. O Senhor precisa colocar a tua mão e remover altares de corações aqui. Altares de corações aqui essa noite. Altares, Pai, que tem tomado muitas vezes o teu lugar. O teu lugar. O Senhor não resiste, Senhor, aquele que é humilde de espírito, que sabe que depende do Senhor, que sabe que depende da tua presença. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. A obra é tua. A obra é tua, Senhor. Nós chamamos milagres nesse lugar. Nós chamamos prodígios nesse lugar. Oh Deus, no nome de Jesus. Mulheres que irão sair tão fortalecidas que elas mesmas não irão se reconhecer, porque serão diferentes da mulher de ontem, Senhor. Serão diferentes da mulher de Ló. Serão diferentes, Senhor, daquelas que não obedeceram. Serão mulheres diferentes. Senhor, no nome de Jesus, estabelece essa noite decretos dos céus nesse lugar. Decretos dos céus nesse lugar. Pés que estavam amarrados, sejam desamarrados agora pela autoridade do nome de Jesus. Pés que não conseguiam se mover, comecem a se mover pela autoridade do nome de Jesus. Nós amamos a tua presença. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento agora. Cada mente renovada, cada ouvido sensível à tua voz agora, no nome de Jesus. Cada ouvido sensível à tua voz agora. Nós anulamos, Pai, toda distração. Nós anulamos agora toda distração, Senhor, e chamamos a tua presença no nome de Jesus. Agora você pode estender as suas mãos para mim e comece a orar pela minha vida. Peça para o Senhor me usar para falar com você. Ele usa exatamente quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então fale, Senhor, usa. Usa a tua filha com poder e graça. Libera uma palavra ao meu coração, Senhor, essa noite. No nome de Jesus. Vai falando. Declare palavras de bênção sobre a minha vida. No nome de Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. No nome de Jesus, só o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Sente no seu lugar agora. Diga para a sua irmã que está do lado assim: uma mulher curada, ela é fortalecida. Mas o que a sustenta é a sua profundidade. Olhe bem nos olhos dela e fale: a cura vai te fortalecer. E a profundidade vai te sustentar. Recebe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantas mulheres coroadas nós temos aqui. Glória a Deus. Deus é bom. E eu queria que agora você prestasse toda a atenção para a sequência de coisas que nós iremos fazer aqui. Amém? Glória a Deus. É um tempo, como a pastora Deise falou, de se reposicionar. De se posicionar de novo. Amém? E um presente que você largou no meio do caminho, ele pode voltar hoje para a sua mão. Glória a Deus. O tema dessa conferência é coroadas. Uma mulher curada, ela é fortalecida. E a profundidade em Deus sustenta ela. Amém? Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos 3 tipos de coroas que a Bíblia fala: a coroa de glória, a coroa de vida
e a coroa de justiça. Amém? Quantas coisas existem em uma coroa? Amém? Glória, vida e justiça. Glória, vida e justiça. Por isso que Satanás fez de tudo para tomar a coroa do Senhor Jesus. Porque a coroa de glória, de vida e justiça foi liberada através de Cristo Jesus. Amém? E no grego existe duas palavras para coroa. Existe diadema, que é para aquela pessoa que nasceu na família real e que é digna de receber uma coroa de governo. Amém? Para aquela que nasceu em uma família real. E no Novo Testamento tem a palavra também Stefanos, que é uma coroa de vitória pelo esforço. Glória a Deus. É uma coroa de vitória pelo esforço. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. A partir do versículo 24 ao 27. Primeira Coríntios 9, a partir do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Se tem um prêmio é porque tem um lugar para chegar. Amém? E a gente só chega no prêmio quando a gente corre a corrida proposta. Amém? Glória a Deus. Mas a gente não corre para alcançar uma coroa corruptível. Amém? Mas a gente corre para alcançar uma coroa de glória, de vida e de justiça. Glória a Deus. Abra em Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, 1 e 2, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que coisa linda, em 1 Coríntios, Paulo fala assim, ó, corramos a corrida que nos está proposta, da maneira certa, não para alcançar uma coroa corruptível, mas incorruptível. E em Hebreus, vem falando aqui, corramos com paciência.
a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que teve muita alegria e suportou a cruz, porque sabia o que vinha adiante. Amém? O que ele está falando aqui? Corra uma corrida que vale a pena. Amém? Corra uma corrida que vale a pena. Olhando para quem? Para Jesus. Glória a Deus. Olhando para quem? Para Jesus. Quando a gente corre uma corrida, nós alcançamos o prêmio dessa corrida. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Então eu queria saber de você, que tipo de coroa que tem existido em cima da sua cabeça? Que tipo de coroa tem estado em cima da sua cabeça? Que coroa que as pessoas têm visto em cima da sua cabeça? Que coroa que você tem visto em cima da sua cabeça? Que coroa? Porque quando eu olho para a cruz, eu lembro de Jesus. Ele colocou uma coroa de espinhos, para que eu tivesse uma coroa de glória, de vida e de justiça. Ele colocou na cabeça dele uma coroa de espinhos, para que eu tivesse uma coroa de vida, de glória e de justiça. Que tipo de coroa você tem carregado? Que tipo de coroa você tem carregado? Que tipo de corrida você tem corrido? Abra em Romanos. E agora eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto que a gente vai discorrer agora. Romanos 8:1. Diz assim. Vamos começar Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que vai condenar você? Quem é que tem condenado você? Quem é? Quem é que tem condenado você? Porque a Bíblia diz assim, ó: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que a pastora Deise fez hoje de levar ao arrependimento foi justamente para isso, porque não existe condenação nenhuma que a gente precisa carregar. É só a gente sair da carne e começar a andar no Espírito. A falta de perdão faz você andar na carne. A rejeição faz você andar na carne. A dependência emocional faz você andar na carne. A decepção, a traição e tantas outras coisas que acontecem na nossa vida nos leva para a carne. Coisas que acontecem de um mundo caído. Mas você está em um mundo caído, mas você não está caída. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer: não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é que tem te condenado? Sabe quem? Você mesma. Você mesma. Porque até na hora de ceiar, sentar na mesa, o Senhor não diz para ninguém me examinar. Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. E se você vê que tem alguma coisa errada, peça perdão. Confesse ao Senhor.
se arrependa e sente na mesa que o próprio Jesus preparou, porque ali tem pão da presença, tem cura. Quem vai te condenar? Ninguém. Só quem te condena é você mesmo. Através do quê? De um espírito de culpa. Condena a sua própria imagem. Condena a beleza que você tem. Condena tudo que existe em você. É você que se condena. Porque ninguém tem autoridade para te condenar. Amém? Glória a Deus. Continua lendo o texto comigo. Diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo não está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu li todo esse texto porque simplesmente Romanos 8 é um capítulo que resume a nossa vida inteira. Ele começa falando assim: quem é que vai nos condenar? Ninguém.
Ninguém vai ser condenado se estiver em Cristo Jesus. E esse texto começa a falar que nós fomos adotados em Cristo Jesus. Amém? Que nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor morreu naquela cruz, colocou uma coroa de espinhos. Porque naquela época não existia arrependimento, existia morte. Amém? E Ele pagou o preço para que a gente tivesse uma coroa de vida, de glória e de justiça. E Romanos 8 vai falando sobre isso, sobre sermos herdeiros, sobre uma glória futura. E parte dessa glória futura foi antecipada sobre nós por meio do Espírito Santo de Deus. Então Romanos vem falando tudo isso, o que foi colocado dentro de nós. E ele fala aqui que nós não somos devedores da carne. Nós não somos devedores da carne. Por quê? Porque nós nascemos de novo e nós não estamos mais sujeitos à carne, mas agora a viver pelo Espírito. Amém? E olha que interessante, ele fala que esse mundo geme, que a criação geme, e que nós iremos gemer também. Mas com uma diferença, que agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora nós temos o Espírito Santo de Deus. Pelo que nós temos gemido? Qual tem sido as nossas dores? O que nós precisamos entender quando eu olho para essa cruz vazia? Me remete à vitória. O que Romanos está dizendo aqui é que nós estamos escravos, porque nós estamos se sujeitando às coisas da carne. Mas imagine aí, imagine comigo, nós estamos entre o trono, porque a palavra de Deus diz que Jesus está em um trono e Ele está intercedendo por nós. Amém? Ele está em um trono olhando para nós, intercedendo por nós. E nós estamos aqui cheias do Espírito. Amém? Cheias do Espírito. Não tem como uma mulher andar posicionada se não for no Espírito. Jesus está ali, você está entre o trono e entre a cruz. Amém? A cruz representa a vitória e Jesus está ali no trono, intercedendo por você. E você está com o Espírito. Quando acidentes acontecem na nossa vida, porque nós estamos em um mundo caído. Amém? Glória a Deus. Então acidentes acontecem. Que acidente que acontece? Um abuso que o pai faz. Um divórcio que acontece no meio do caminho. São acidentes que acontecem. Porque Deus faz a sua criação perfeita. Amém? Deus faz a sua criação perfeita. Quantos estão comigo? Amém. Ele só faz a sua criação perfeita, que João vai dizer assim, ó, que Jesus é a porta. E quem entrar por essa porta vai encontrar liberdade. Vai entrar e sair e estará guardado. Amém? Então, o que Romanos está dizendo é que chega um momento que a gente se sujeita à carne. E quando fala carne, as pessoas pensam logo na vida sexual, na prostituição, tudo isso. Mas tem os acidentes que acontecem e a gente se acostuma e se sujeita a esses acidentes. Aí imagine como fica Jesus lá do trono, olhando para você, intercedendo por você, e você pegando de volta tudo aquilo que já foi lançado sobre a cruz. A coroa de espinhos, Jesus já usou. Amém?
E tem mulher que carrega tanto peso, tanta condenação. Por causa de um aborto. Carrega ali a culpa. Carrega a culpa. Vai carregando trapos de imundícia. Sabe o que você está fazendo? Você está pegando tudo que já foi lançado sobre a cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Amém? E Romanos está dizendo isso. Nós somos herdeiros em tudo aquilo que Jesus conquistou. Amém? Pastora, quer dizer que nós não teremos dores. Nós teremos dores, mas as dores, elas não irão apontar o sentido da nossa vida. Amém? As dores, elas não irão apontar o sentido da nossa vida. Quem aponta o sentido da nossa vida é uma pessoa chamada Espírito Santo. É Ele que aponta o sentido da nossa vida. Não tem como você carregar uma coroa que foi dada por Jesus, se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Porque carregar uma coroa fala de posicionamento. E tem mulheres trocando a coroa pela sacola de dores. Trocando a coroa pelas sacolas de decepções. Trocando a coroa pelas sacolas de idolatria. Quantas mulheres não têm vencido porque idolatram esposo, idolatram filho, idolatram trabalho, idolatram pessoas, idolatram todo mundo. E Romanos está dizendo que a gente precisa de libertação, porque a gente se sujeitou às coisas da carne. Não está falando que nós não teríamos dores, mas está falando que nós iremos gemer, mas gemer de maneira diferente. Como, pastora? Como gemer de maneira diferente? Guiadas pelo Espírito. Amém? Guiadas pelo Espírito. Glória a Deus. Nós não temos que carregar aquilo que Jesus já carregou. Nós não temos que tomar de volta. Pastora, mas aconteceu um acidente no meio do caminho. É verdade. Pode ser um erro que você cometeu. Tantas coisas que acontecem no meio do caminho. Tantas coisas. Mas você pode pegar tudo isso e jogar de volta para a cruz que não pertence a você. Amém? Não pegue de volta a coroa de espinhos para doer sobre a sua cabeça. Amém? Não pegue de volta. Ana, ela tinha uma dor. A dor de não gerar. Mas qual foi o posicionamento de Ana? Se prostrar diante do altar de Deus. Amém? Ela não murmurou. Não, ela se prostrou diante do altar de Deus. Ela se posicionou da maneira certa. Um posicionamento pode mudar a tua história. E uma falta de posicionamento pode fazer você ver a próxima estação e não entrar dentro dela. Por falta de posicionamento. Quando estiver doendo, muitas vezes a gente escuta assim, só eu sei o que eu passei. É verdade. A sua dor não é menor que a minha dor não é menor do que a dor da Patrícia, cada uma tem a sua. Mas sabe o que você teria que ter? Você teria que ter repúdio àquela dor. Amém? O que a pastora Daisy falou de machar, porque quando a gente fala de coroa, quando a coroa fala de governo, fala de autoridade, fala de vida, fala de glória, fala de posicionamento. Às vezes a gente pensa que está falando de uma postura. Não, está falando de pequenas atitudes que nós precisamos ter. São posturas, mas são posturas guiadas pelo Espírito. Deixa eu te dizer, a coroa que Jesus te deu, tu não carrega se não for por meio do Espírito. Porque Jesus não vai deixar você carregar na carne. Amém? Jesus não vai deixar você carregar na carne.
Porque não é para você aparecer. A coroa de glória e de honra é para Ele aparecer através de você. Amém? É para o poder dele aparecer e operar através da sua vida. Não é para as pessoas olharem e falar assim: meu Deus, ela é toda poderosa. Não, não é para isso. É para as pessoas verem e falar: meu Deus, como Deus faz na vida dela. Amém? Como Deus fez na vida dela. É uma coroa de glória e de honra que é estabelecida sobre a sua vida. Mas essa glória e essa honra é dada ao Senhor. É para que Ele apareça. Não é um empoderamento humano que se fala por aí. Mas é um empoderamento pelo Espírito de Deus. Que revela coisas que ninguém revela. Que dá direção que ninguém dá. Que mostra coisas que ninguém vê. Amém? E a primeira coisa para você ser uma mulher coroada é o que a Bíblia fala, de não ter mais uma mente escrava. Não mais escrava. Hoje pela manhã você foi no primeiro passo que você precisava dar. O primeiro passo que você precisava dar era o arrependimento. Amém? Depois do arrependimento vem o quê? O nível de profundidade, para que você não tenha mais uma mente de escrava. Para que você saiba o que não te pertence mais, em qual gatilho você não tem que cair mais, o que você não tem que fazer mais. Porque nós oramos aqui, e às vezes você recebeu uma leveza, mas na sua caminhada, o inimigo ele é especialista em pegar um elástico e querer puxar você de volta. E você precisa ter estratégias no espírito. Para quê? Para se desviar desses elásticos. Amém? Para se desviar, falar: ei, eu não tenho mais uma mente de escrava. Eu não tenho mais que voltar para esse lugar. Isaías 62, 2 e 3 diz assim: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. A primeira coisa é não ter uma mente de escrava. Para não ter uma mente de escrava, você precisa honrar princípios. E quando você honra princípios, você honra o próprio Deus. Não pegue da cruz o que o Senhor já levou. Amém? Não pegue de volta a coroa de espinhos. Pastor, e qual é o caminho para que eu não tenha mente de escravas? A primeira coisa, para você ser uma mulher coroada, você precisa ser uma mulher cheia do Espírito. Você precisa ser uma mulher cheia do Espírito. Tem gente que olha mulheres cheias do Espírito, ou ficam com inveja, ou fala que a pessoa está se achando demais, ou critica de alguma maneira. O Espírito Santo foi liberado a cada uma de nós. E tem coisas que você não vai discernir com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Tem receita de bolo que não vai funcionar na sua casa. Tem dicas que você vai ver na internet que não vai funcionar com você. E você vai achar assim: mas Senhor, todo mundo foi liberta, menos eu. Porque com você, o Espírito Santo quer dar outra direção. Nem tudo que é de Deus para você, minha irmã. Cada um tem um chamado. Ah, porque a outra mulher falou daquele jeito com o marido, deu certo. Eu vou falar com esse homem assim também, porque ele tem que me ouvir. Quem disse que na tua casa vai dar certo? E se lá o Senhor quer que você fique calada? E se o Senhor quer outro posicionamento? Que você venha para a casa de Deus, se consolide, ainda que seu esposo não seja firmado.
O posicionamento para a gente carregar a coroa que o Senhor nos deu só vem por meio do Espírito. E eu só consigo ouvir o Espírito se eu não tiver uma mente de escravo. Porque a palavra de Deus diz que os meus pensamentos têm que ser cativos a Ele. Meus pensamentos têm que ser cativos a Ele. Então, eu só consigo carregar a coroa que me foi dada se eu for uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de sapatear. Eu não estou falando de ficar falando em línguas. Porque você pode falar em línguas aqui, sair dali para fora e falar palavrão ou falar da irmã. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma mulher cheia do Espírito, capaz de ouvir o Espírito. E o que é uma mulher cheia do Espírito? O Espírito Santo, ele tem uma personalidade chamada fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Uma mulher cheia do Espírito, ela vai ter atitudes espirituais que vão fazer parte da vida dela, porque ela é cheia do Espírito. E dentro dela tem o fruto do Espírito. Sabe por que você perde muitas batalhas? Porque você perde a paciência. Você perde a paciência. Corra a corrida que lhe é proposta, até alcançar o prêmio. Você já alcançou o prêmio? Então por que você parou de correr? Por que você parou de correr? Pastora, porque eu não vi transformação. A primeira transformação que você tem que ver é na sua vida, minha irmã. É na sua vida. Deus não transforma fora se Ele não transformar dentro primeiro. Porque se Ele transformar fora, você vai depender do fora. Você vai se amarrar fora. E aí a tempestade vem e leva você. Porque os órgãos mais importantes são os de dentro. Então, eu parei de correr a corrida porque eu não vi transformação. Não comece a ver transformação em você. Amém? Porque Satanás, ele não fica em um lugar que a transformação começa a se consolidar. Porque ele não é burro de entrar em batalha que ele sabe que ele vai perder. Ele só entra em batalha que ele tem possibilidade de vencer. E ele só tem possibilidade de vencer se você tiver uma mente escrava. Porque se você não tiver uma mente escrava, você vai fazer exatamente o que a pastora Deise disse hoje pela manhã. Não, peraí, está vindo um pensamento estranho aqui. Você vai levantar e vai colocar o capacete da salvação. Amém? Vai dizer, Satanás, não vai falar, Senhor, limpa a minha mente. Não, você vai falar, Satanás, a minha mente é cativa ao Senhor Jesus. Então todo pensamento que me destrói, que diz que eu não vou conseguir, eu anulo agora. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Está com ansiedade? Senhor, a tua palavra diz para me lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, preocupações, inquietações. E a paz que excede todo entendimento vai guardar a minha mente e vai guardar o meu coração. Amém? Mas se você tiver uma mente escrava, você vai ter que dar ouvido para alguém. E não vai ser para o Espírito Santo de Deus. Se você tiver uma mente escrava, você não vai correr de tal maneira a alcançar o prêmio. Porque deixa eu te dizer algo, se você começou a orar por algo, é porque valia a pena. Amém? Se valia a pena, continua valendo a pena. O que pode estar acontecendo é que você pode estar cansada. Você pode ter perdido a paciência. Aí você tem que chamar o fruto que está dentro de você e pedir para o Espírito Santo, aumenta. Aí quando você pede para aumentar, parece que as lutas aumentam. Porque a gente só perde batalha por falta de paciência. A falta de paciência tira de você a constância. Você começa um dia uma academia, não tenho mais paciência de ir para essa academia. Não tenho mais paciência de fazer essa dieta. Não tenho mais paciência.
Sabe por quê? A gente vive em uma geração que você tem que correr em uma grande velocidade. Não porque está todo mundo alcançando, porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo. Aí é assim, pessoas que constroem castelos lindos. Em um estalar de dedo cai tudo. É melhor constância do que velocidade. É melhor orar um pouquinho todos os dias e ouvir o Espírito Santo de Deus. E carregar a coroa que lhe é devida, do que trocar uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Amém? Então a primeira coisa, nós precisamos ser cheias do Espírito Santo de Deus. E não tem como você ser cheia do Espírito Santo de Deus se você não falar com essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. De você não buscar, de você não fazer uma coisa que é um versículo tão decorado que todo mundo sabe. Fecha a porta do seu quarto. Não para um dia de orar. Pastora, mas eu sou gente. Tu fica um dia sem comer, sem beber água? Então, ora todos os dias. Isso talvez seja o comum, mas a gente peca no comum. A gente peca no comum. O dia que surge um problema, você se desespera. Sabe por que você se desespera? Porque você não tem uma vida de oração. Você se desespera, você tem que correr, tem que fazer propósito. Nada contra isso. Mas Romanos vai dizer que a gente vai gemer. Mas nós que temos o Espírito iremos gemer de maneira diferente. Porque a gente já sabe que a gente tem uma vitória. Então nós não iremos ficar desesperados. Amém? Nós não iremos ficar desesperados. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 7. Aqui é de graça, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 4. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Qual é o caminho para você receber essa coroa? Você caminhar com essa coroa que já lhe foi concedida. É a sabedoria. A palavra de Deus diz que a sabedoria coloca uma coroa sobre a sua cabeça. Amém? A sabedoria coloca uma coroa sobre a sua cabeça. Essa sabedoria que coloca uma coroa sobre a sua cabeça não é uma sabedoria humana. Porque existe, mas é uma sabedoria divina. Amém? É uma sabedoria divina. Que você é conduzida, o seu posicionamento é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Por que é uma sabedoria divina? Porque não é difícil você ter a aparência de sábia. Você lê um livro, ixi, amanhã eu vou fazer desse jeito. Aí você segue os pontos do livro. Aí quando alguém pisa no seu calo, a mulher sábia desce do salto. Mas espera aí, ela não era sábia? A pastora não pode errar nem um dia. A sabedoria, ela traz equilíbrio. A sabedoria é o que faz a gente tomar a atitude certa no momento de adversidade. Amém? E ela não vem só por leituras de livros, por protocolos humanos. O que o Senhor quer é que dentro de você exista raízes que diz respeito à essência que Ele te deu. Deus quer que dentro de você exista raízes que diz respeito à essência que Ele te deu. Amém? Então, se você for uma mulher sábia, essa sabedoria vai colocar uma coroa em cima da sua cabeça. Como assim?
podem falar o que quiser. Se está na palavra de Deus, está na palavra de Deus. Você vai ser honrada e reconhecida, porque você vai ser uma pessoa que dá glória e honra ao nome do Senhor. Amém? Agora, o que segue a sabedoria? A obediência. Quando vai falar de novo de coroa, abra lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Olha só, outro momento que a gente caminha de acordo com a vontade de Deus. A sabedoria, ela caminha junto da obediência. Amém? Ela caminha junto da obediência. Quando a gente olha para o livro de Esté, abra lá em Esté, capítulo 5. Esté, capítulo 5. Olha só, Esté capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esté, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Deixa eu te dizer algo, Esté, ela não foi confeccionar uma coroa, a coroa já estava pronta. Ela só tomou posse. Você não precisa confeccionar uma coroa, porque a coroa já está pronta. Jesus já morreu, já ressuscitou. A gente já foi adotado, já somos herdeiras, já temos uma glória futura que já foi nos dado por meio do Espírito Santo de Deus, que vai nos ensinar a caminhar até chegar ao grande dia. Amém? Esté, ela não confeccionou uma coroa, ela não preparou um caminho, porque o caminho já estava pronto e a coroa também. Amém? Ela simplesmente tomou posse da coroa. Como? Todo mundo sabe que Esté era órfã. E olha que interessante, ela foi participar de um concurso naquele palácio. Ela foi participar de um concurso naquele palácio. E ali ela foi escolhida. E o que Esté tens? A palavra de Deus diz aqui em Esté 5. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? O que tu tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Entenda algo. Ah, pastor, Esté já era rainha. Esté poderia dar uma desculpa para Mordecai. Eu não vou participar de concurso nenhum, porque eu sou órfã. Quem sou eu? Eu não tenho nem pai nem mãe, eu não tenho ninguém. Quem vai me enxergar na fila do concurso? Porque é assim. É assim. Se o pastor pedir, dá uma oferta lá na igreja, mas eu? Quem sou eu? Eu não sei nem falar. É assim. Mas não. Sabe o que Esté era? Obediente. Ela tinha uma voz que direcionava ela. Você pode não ter pai, não ter mãe, não ter esposo, mas você não é órfão. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem uma voz. E o que você vê? Você vê Esté sendo obediente. E o que ela tinha nas mãos? Ela tinha sido escolhida, ela tinha um direito nas suas mãos. Amém? Ela tinha um direito nas suas mãos, ela tinha uma oportunidade nas suas mãos. A oportunidade ali de uma voz e de salvar o seu povo. Então a primeira coisa, ela não ficou na orfandade, ela seguiu o seu caminho. Ela só tomou posse da coroa que já estava pronta.
Amém? E assim como saiu de Varti e foi para Esté, se Esté não cumprisse o propósito, ia sair de Esté e ia para outra pessoa. Amém? Glória a Deus. Então Esté apenas assumiu a sua posição. E aí eu queria falar sobre a terceira coisa. Primeiro, você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E para ouvir o Espírito Santo de Deus, você não pode ter uma mente de escrava. Para se posicionar e assumir a coroa que Deus tem para você, você só se posiciona por meio do Espírito Santo de Deus. Nessa caminhada, o que vai colocar essa coroa sobre a sua cabeça, porque ela está nas suas mãos, o que vai colocar sobre a sua cabeça é a sabedoria, é a obediência e é a humildade. Esté, ela passou no concurso, chegou o momento que ela se tornou rainha, e ela estava naquele palácio. Mas ela ouviu o seu tio que estava lá na rua. Mesmo estando em uma posição mais elevada, ela não perdeu a sua humildade. Porque não tinha nada a ver com ela. Mais que felizes os humildes de espírito. Mais que felizes os humildes de espírito. E por que eu estou falando isso? Porque o mundo, ele tem pregado muito status. É um posicionamento por status. É um posicionamento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você dá ouvidos. Você escolhe vozes para direcionar a sua vida. É por meio do seu medidor de unção. Não tem um medidor de unção? Não, eu acho que essa tem, eu acho que aquela não tem. Não recebe de qualquer pessoa. Não recebe uma palavra de qualquer pessoa. Tem um medidor de unção. Não é porque agora eu estou em outro nível. Quem é fulana para falar comigo? Ninguém carrega a coroa que Jesus deu com orgulho e egoísmo. Deus, ele é averso ao orgulhoso. Ele não se agrada do orgulho. Ele não se agrada da altivez. Ele não se agrada do egoísmo. E o orgulho, ele está totalmente distante da humildade. Amém? A humildade, ela é uma aliada da obediência. Esté não deixou de obedecer o seu tio porque estava em um palácio. Amém? Não deixou de obedecer. Entenda, Jesus entregou, quando ele ressuscitou naquela cruz, ele falou, eu vou lá para o meu trono, eu vou interceder por vocês, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus, mas eu deixei uma coroa de glória, de vida e de justiça na mão de vocês. E quando é que eu ponho essa coroa? À medida que eu caminho no meu posicionamento da maneira certa, essa coroa vai subindo para a minha cabeça. A sabedoria vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça. Amém? Se você estiver com os pensamentos certos. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor tem que fazer? Ele tem que quebrar a gente e nos moldar de novo. Porque nós nos sujeitamos à carne. Amém? Nós nos sujeitamos à carne. Nós não paramos para ouvir. Às vezes Deus quer usar uma irmã. Não, mas eu acho. Peça para Deus purificar a sua visão. Peça para Deus tirar a vaidade. Sabe por quê? Porque senão você está colocando a coroa que Ele te deu de lado. Para carregar uma coroa que é corruptível. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite eu queria que você entendesse. Não carregue a coroa de espinhos, porque Jesus já carregou. Fique inconformada de ter alguma raiz dentro de você que desagrada o Senhor. Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Mas às vezes não é pequena atitude porque o outro vai mudar amanhã. Pequena atitude porque vai trabalhar em você.
vai trabalhar em você. Satanás, ele não entra onde não tem brecha. Amém? Ele não toca aonde não tem ferida. Nós passaremos pelos processos todos os dias, mas você não pode deixar a dor te dar destino. Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Coroadas são mulheres posicionadas, cheias do Espírito Santo de Deus. E o que é que nós precisamos fazer? As nossas ofensas é um elástico no nosso pé. Sabe quando você começa a caminhar, a sua ofensa é um elástico no seu pé. Você começa a andar e o elástico começa a puxar você para trás. Você começa a andar e a falta de perdão começa a puxar você para trás. A decepção começa a puxar você para trás. A esposa, a filha que não está posicionada começa a puxar você para trás. O esposo que não se converteu começa a puxar você para trás. E você precisa romper com esses elásticos da sua vida. Deus quer que a coroa volte para sua mão. É o presente que Ele te deu. É um posicionamento. É um lugar que você já sabe que você tem um destino. Você tem um destino, uma glória uma glória futura muito superior a tudo que você viveu. Glória a Deus.